Vamos lá. Olá, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo semanal. Muito feliz por estar podendo falar com vocês. Sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu espero do fundo do meu coração que essa palavra possa falar também ao seu coração da mesma forma como Deus falou comigo. Esses dias eu acordei com uma mensagem na minha mente que fala sobre Pedro. Eu senti que o Espírito Santo estava querendo trazer algo para mim e de uma forma muito especial ele falou muito ao meu coração sobre a vida de Pedro. É uma mensagem que eu até ministrei no nosso encontro de jovens que aconteceu sábado. Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre essa mensagem, tá certo? Todos nós sabemos, ou pelo menos a maioria sabe, que Pedro ele foi um dos 12 discípulos de Jesus, depois se tornou apóstolo, e a gente acompanhou no Novo Testamento, nos relatos dos evangelhos, a trajetória de Pedro. Pedro, ele era pescador, ele era meio durão, meio intempestivo, então Jesus questionava algumas coisas, ele já se colocava, ele já falava, sempre uma pessoa muito comunicativa. Pedro ele não ficava calado e ele sempre foi muito sincero com Jesus, até mesmo naquilo que ele acharia que ele fosse ser fiel a Jesus. E o Senhor, ele me trouxe à minha mente um texto que está lá no livro de Marcos, no capítulo 16, nos versículos 6 e 7. Esse texto ele vai trazer o relato, esse capítulo traz o relato das duas mulheres que foram até o túmulo de Jesus e quando chegaram lá, o corpo de Jesus já não estava mais lá. Então elas ficaram preocupadas, elas se desesperaram e pensaram que alguém tinha roubado o corpo de Jesus. Só que quando elas olharam, tinha um anjo, na aparência de um homem, apareceu um anjo para elas e começou a falar que elas não se atemorizassem, porque Jesus tinha ressuscitado. E ele deixa um recado para os discípulos, ele pede para elas, quando retornarem até o lugar onde estavam os discípulos, que dissesse aos discípulos e a Pedro que Jesus havia ressuscitado e que Jesus aguardava para encontrá-los. Então eu fiquei curiosa porque esse anjo, eu sempre acho que é Jesus, gente, mas esse anjo ele fala, ele convida, os discípulos, e em específico ele fala um nome de um dos discípulos, que é Pedro. E eu fiquei pensando sobre esse texto, mas por que o Senhor falou especificamente sobre Pedro? Se a gente voltar um pouquinho nos textos, lá em Mateus 26, dos versículos 31 a 35, vai ter um episódio onde Jesus vai falar que naquela noite, na noite que Jesus ia ser preso, ele ia ser preso e todos que estavam ali, os discípulos, os 12 que estavam ali, iriam abandoná-lo. E Pedro foi o primeiro que se levantou e falou: não, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Ao passo que Jesus disse para ele que ele, naquela mesma noite, antes que o galo cantasse, Pedro iria negá-lo 3 vezes. E Pedro, mais uma vez, ele reafirma: não, Senhor, se o Senhor for preso, se preciso for, eu irei preso contigo e irei até a morte. Então Pedro, ele estava afirmando que ele nunca, jamais trairia o Senhor Jesus. Ele estava afirmando que ele não negaria, que ele iria preso junto com o Senhor Jesus. Ele estava negando o que Jesus estava dizendo para ele. E é interessante assim que quando o Senhor nos chama, quando nós estamos apaixonados pelo Senhor, principalmente quando a gente é novo convertido, a gente acha que vai conseguir muitas coisas, sabe? A gente fica pensando: nossa, eu jamais vou enganar Jesus, eu jamais vou negar Jesus, eu jamais vou trair Jesus, ou nessa área específica eu jamais vou pecar contra o Senhor, eu jamais vou desobedecer a tua palavra nesse ponto aqui. E nós nos enganamos muito, assim como Pedro, porque Jesus sabia de tudo. Será que Pedro não tinha noção de que Jesus sabia de tudo? E se Jesus estava dizendo para ele: olha, Pedro, você vai me negar hoje, poderia ter parado para pensar, falado: nossa, mas se Jesus está dizendo que eu vou fazer isso, então realmente
é provável que eu faça. Então, deixa eu vigiar aqui, deixa eu prestar atenção. Porque assim, gente, as histórias que tem na Bíblia não são simplesmente para estarem lá por estar, só para a gente ler como uma história, uma narrativa que está lá, não. São palavras de vida, são histórias de pessoas que já viveram situações que provavelmente nós viveremos. Então, quantas vezes nós imaginamos na nossa cabeça, não, nisso daqui eu nunca vou cair. E de repente lá estamos nós caindo naquilo que nós dissemos que não iríamos cair. E o Senhor, Ele traz essas palavras de alerta para que a gente possa estar vigilante, para nós estarmos vigilantes, tendo a consciência de que a nossa natureza caída, querido, é capaz de tudo. É capaz de fazer tudo que desagrada ao Senhor, porque é uma natureza caída. Então nós precisamos estar vigilantes. O que a palavra fala? Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E foi isso que Pedro pensou, né? Então aí você vê mais na frente, do mesmo capítulo de Mateus 26, nos versículos 69 a 75, o relato de Pedro negando a Jesus. Jesus foi preso. E ele fica ali ao redor de onde Jesus estava preso, nos pátios. E uma mulher vê ele e fala assim, olha, você estava com Jesus. E ele fala, não, eu não estava com Jesus, você está enganado. Da segunda vez, da mesma forma, não, você estava com Jesus, eu vi você com Jesus. E ele fala assim, não, eu não conheço este homem. E da terceira vez, uma pessoa fala assim, olha, você estava com Jesus, não adianta você negar, porque o modo de você falar te denuncia. E ele fica altamente irritado, e ele fala pela segunda vez, negando pela terceira vez, mas pela segunda vez falando, eu não conheço este homem. E quando ele falou a terceira vez, o galo cantou. E ele se lembrou do que Jesus havia dito. E ele chorou amargamente. Gente, eu imagino a dor no coração de Pedro. Porque ele deve ter lembrado das palavras de Jesus quando Jesus disse que aquele que o confessasse diante dos homens seria confessado diante do Pai. E aquele que o negasse diante dos homens seria negado por ele diante do Pai. E Pedro estava negando Jesus diante dos homens. Pedro estava negando aquele que passou 3 anos com ele, ensinando ele, amando ele, investindo nele, acreditando nele. Como você acha que Pedro se sentiu quando ele negou Jesus, sendo que ele tinha acabado de falar para o Senhor, eu jamais negaria o Senhor. Jamais, eu vou preso contigo, eu vou morrer contigo, Jesus. E ele fez totalmente o contrário do que ele tinha dito a Jesus. Por quê, querido? Porque nós somos humanos. Nós somos humanos, nós somos pecadores, nós falhamos com o Senhor. E quando vem aqui para essa passagem de Marcos 16, quando ele fala para dizer aos discípulos e a Pedro, Jesus sabia, querido, que o sentimento no coração de Pedro era de que acabou para mim. Acabou. Eu entristeci Jesus, eu decepcionei Jesus tanto. Eu neguei ele, eu neguei esse homem que eu conhecia, eu disse que eu não conhecia. Acabou para mim, Jesus não tem mais nada para mim, Jesus não tem mais propósito, projetos, sonhos para mim, meu ministério acabou, eu não tenho mais, eu não vou conseguir mais, eu sou indigno, eu não mereço. E certamente, se ele tivesse falado, olha, mande os meus discípulos irem me encontrar em tal lugar, e não tivesse especificado Pedro certamente não iria, porque acharia que Jesus não o queria mais. E Jesus ali quis deixar claro, querido, que ele queria Pedro sim. Olha, diga para os discípulos, mas diga também a Pedro que eu ainda o quero. Eu quero. Ah, querido, isso é tão precioso do coração do Senhor. É tão preciosa a forma como o Senhor Jesus ele nos quer quando nós não merecemos. O Senhor não é aquele, querido, aquele pai que simplesmente desiste do filho. Ele muitas vezes nos libera para nós vivermos algumas coisas. Mas ele fica lá na porta, na janela, como aquele pai do filho pródigo, esperando. Não, eu acredito que ele vai voltar. Ele vai voltar. Eu quero que ele volte. E eu quero trazer essa palavra para o seu coração, porque lá em João 21, a partir do verso 15, você vai ver o relato do reencontro de Jesus com Pedro, quando ele pergunta para Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E o Senhor sabe que eu te amo. E na terceira vez, Pedro se entristece com a pergunta de Jesus.
Porque Jesus queria que ele sentisse isso, sabe, querido? E Pedro fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas, e o Senhor sabe que eu te amo. Pedro amava Jesus, querido. Ele amava Jesus, ele amava Jesus. E ele precisou passar por tudo aquilo para entender que ele precisa depender de Jesus. Ele precisa ser vigilante. E que se aquilo aconteceu, Jesus simplesmente não ia virar as costas para ele. Jesus não ia desistir dele. Mas ele precisava corresponder ao que Deus estava querendo dele. E que Deus estava querendo, o que Jesus estava querendo era que Pedro o amasse. Porque só ele amando a Jesus ele conseguiria cuidar da obra do Senhor. E o que eu quero dizer para você através dessa mensagem, querido, é que você é aceito por Jesus. O Senhor, Ele te quer. E Ele diz para você que mesmo que você tenha saído, mesmo que você tenha caído ou negado mais de uma vez, se arrependa hoje como Pedro fez e deixa o Senhor te restaurar. Amém? Em nome de Jesus, no nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor venha sobre o teu coração agora, em nome de Jesus, que você seja abraçado pela graça, pelo amor, pela misericórdia do Senhor, que traz arrependimento, que traz restauração para a tua vida. Que tudo seja restaurado na tua vida, no nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém aí onde você está? Glória a Deus, glória a Deus. Se você quiser, assista de novo, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário se essa palavra falou ao seu coração, tá bom? Eu espero você no próximo vídeo, tá bom? Tchau!